3 de Apocalipse. Estamos hoje na nossa terceira congregação com o tema do Apocalipse nesse ano. Domingo foi o dia do nosso boletim, estávamos então em Efésios e voltamos então ao Apocalipse, que já vimos os capítulos 1 e 2. E nós vimos que os capítulos 2 e 3 de Apocalipse foram as 7 mensagens às 7 igrejas da Ásia Menor. Vimos no sábado à noite como aquelas 7 igrejas que hoje não existem mais, elas representavam a igreja do Senhor Jesus em todo o tempo e lugar durante o decorrer desse período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quero saudar o Abner que está aqui. Seja bem-vindo, Abner. Do lado da sua esposa? Ela já entrou? Essa é sua irmã? Amiga. Seja bem-vinda, querida. A esposa já está lá dentro, né? Foi ver. Ah, não veio? Quem foi que veio? Ah, não veio ninguém para ver lá as crianças. Tá bom, minha esposa estava esperando vir. Então tá bom, Abner. Outra vez, né? Outro dia você vai trazê-la para ver o trabalho que é realizado com as crianças. Glória a Deus. Muito bem, queridos. Então, nós vimos que esses 2 capítulos, 2 e 3, representam então 7 mensagens que Jesus envia para toda a sua igreja na face da terra, porque tanto os pontos positivos como os pontos negativos de cada uma dessas 7 igrejas que existiram no primeiro e segundo século, esses pontos positivos e negativos existem na igreja de Cristo Jesus em todo tempo e lugar. A igreja na terra, temos que lembrar de uma coisa: a igreja na terra não é perfeita. A igreja no céu será perfeita. A igreja na terra é imperfeita, porque é uma igreja que tem que estar obrigatoriamente e sempre em aperfeiçoamento. Aleluia. O aperfeiçoamento é uma outra palavra para santificação. Santificação é aperfeiçoamento. Santo significa também perfeito. E santificação, portanto, significa aperfeiçoamento. Nós já somos santos no sentido de separação, porque santidade também significa separação. Fomos separados por Deus para ser suas propriedades exclusivas. Mas, mesmo tendo sido separados por Deus, ainda não somos perfeitos, por isso estamos em santificação. Quem procurar igreja perfeita na terra, não vai achar, porque não existe. Na terra a igreja é imperfeita, porque a igreja está em aperfeiçoamento. O único que é perfeito é Deus e o seu Filho Jesus. Jesus é perfeito. Deus é perfeito. E Deus realiza a sua obra perfeita através de instrumentos imperfeitos. Nós somos esses instrumentos imperfeitos, mas que estão sendo aperfeiçoados. Estão em aperfeiçoamento, estão em santificação. Por isso Jesus encontrou e denunciou defeitos que essas igrejas tinham. Os defeitos que essas igrejas tinham, nós também temos. E acho que temos até outros que não foram falados aqui. Mas que Jesus quer nos corrigir. O que Jesus não gosta é que nós nos conformemos nos nossos defeitos, até acharmos que não é mais defeito, e convivermos com isso sem mudança. Tem que mudar, irmãos. Tem que mudar. Vou dar só um exemplo para vocês. Algumas mães não vieram hoje porque a pastora Elaine deu uma bronca nelas, porque estavam chegando atrasadas com seus filhos.
Ao invés de mudar e chegar mais cedo, o que elas fazem? Então eu não vou. Isso é virtude? Isso é virtude? É virtude, irmãos? É correto, irmãos? É elogiável? Ou seja, estavam errando e uma vez disciplinadas, continuam no seu erro. Eu vejo a minha esposa se esforçando em casa, preparando tudo para ensinar o Evangelho, não formar criancinhas religiosas, porque isso nos interessa, mas trazer para essas crianças aqui palavra de Deus mesmo, para que elas conheçam verdadeiramente Jesus e fiquem cheias do Espírito Santo. Mas os próprios pais não colaboram, as próprias mães não colaboram. Então chegam atrasados demais, a aulinha já foi dada, a criança não recebe a palavra. Aí a pastora Elaine falou com cada um, estou dando isso aqui só como exemplo, tá? Só como exemplo, de gente que se conforma nos seus defeitos e entra ano, sai ano e não muda. Não muda, continua com os mesmos maus costumes, não muda seus costumes, especialmente no que se refere às coisas de Deus, que deveria buscar em primeiro lugar, deixam por último lugar, se tiver tempo, se sobrar alguma coisa. Isso acontece nos dízimos, isso acontece nas ofertas, isso acontece nos horários, isso acontece nas reuniões. A gente vê isso em todo lugar. E isso acontece, claro, também na vida das pessoas que estão aí convivendo com os seus defeitos e não estão se transformando quando a Bíblia dá ordem. Transformai-vos. Cada um de nós tem a responsabilidade de se transformar. Transformai-vos, diz Romanos 12, 2, transformai-vos mediante a renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a vontade de Deus é a nossa? 1 Tessalonicenses 4, 3. Esta é a vontade de Deus, 2 pontos, a vossa santificação. Sem a qual? Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu louvo a Deus pela vida da Kelly, que está ali com o Davi, da Mônica, que não está aqui, só porque esse mês ela foi para a casa dos papais dela, lá no... Aliás, os avós do Daniel, lá no Maranhão. Mas ela está ligada e todo dia ela fala lá no WhatsApp da pastora Elaine assim: olha, já vi a pregação do tal dia, já reuni as meninas aqui, a Luana e a Gabriela, e nós vimos juntos, e os avós, o avô e a avó, e ouvimos juntos a pregação dela. Esse ano passado, muita gente teve bebês, e muita gente está usando os bebês como desculpa para não vir à congregação. Eu falei das duas, Kelly e Mônica, porque foram as únicas duas que não usaram isso como desculpa. Pelo contrário, usaram isso como motivo para trazer seus filhos também, ainda bebês, na congregação. Desde que Daniel nasceu, a Mônica não perdeu uma congregação aqui. Desde que o Davi nasceu, a Kelly não perdeu nenhuma congregação aqui. Mas outros porque tiveram um bebê. Quer dizer que o bebê atrapalha você de vir congregar. Está correto isso? Está correto isso? Assim é muita gente, tá? Assim é muita gente. Eu já conheci uma pessoa que estava morrendo de pagar aluguel e pediu oração: pastor, me ajuda a orar para que eu consiga comprar a minha casa. Aí conseguiu comprar a casa, não veio nunca mais. Aí eu perguntei: o que aconteceu, irmão? Por que você não está vindo? Porque eu tenho que ficar tomando conta da casa. Agora eu não posso sair lá porque ladrão entrou na casa do vizinho, estou com o maior medo, não posso sair de lá. Ah, e você também não sai para trabalhar? Não, para trabalhar eu saio. Para ir no mercado você não sai? Não, saio. Para ir no shopping você não sai? Sai. É só para ir na igreja que você tem que ficar em casa? Como o diabo usa essas pessoas que não estão vigiando, que não estão orando, que não estão
que não estão com o olhar fixo no autor e consumador da fé, Jesus, e vão assim, sabe, amados, sorrateiramente, dissimuladamente, se desviando do caminho. Esse é o plano de Satanás, desviar vocês do caminho. O plano de Deus é manter vocês no caminho e fiéis em tudo a Ele nesse caminho. Posso ouvir aleluia? Aleluia! Glória a Deus. Então, a igreja tem imperfeições, mas ela tem a responsabilidade de lutar, de se esforçar contra essas imperfeições, para sanar essas imperfeições. E por isso Jesus disse em Mateus capítulo 11 que o reino dos céus é daqueles que se esforçam, e não daqueles que se acomodam nos seus erros, nos seus pecados, e depois quando o pastor chama a atenção, fica com raiva do pastor, ou da pastora, em vez de ficar com raiva de si mesmo, e colocar o joelho no chão, e se humilhar diante de Deus, e se corrigir, porque não entende que está sendo disciplinado para o bem, e não para o mal, para o proveito, para ser pessoas mais transformadas na imagem do Filho de Deus, Cristo Jesus. Jesus também elogia nessas igrejas virtudes que essas igrejas têm, coisas positivas que essas igrejas estão fazendo. Nós temos coisas positivas também, temos virtudes também. O que temos que fazer então? Nós temos que lutar contra os defeitos, isso é santificação, tá? Lutar contra os defeitos e aumentar as virtudes. A fé é para aumentar, o amor é para aumentar, a paz é para aumentar, o conhecimento é para aumentar. Pedro fala, essas coisas têm que existir em nós e em nós aumentar. As coisas boas têm que aumentar em nossa vida, e as coisas más têm que diminuir em nossa vida. Maus costumes têm que diminuir em nossa vida, meus. Maus costumes têm que diminuir em nossas vidas. Isso é santificação. E coisas boas têm que aumentar em nossa vida. Isso é santificação. Aleluia? Por isso, isso resume essas mensagens, essas 7 igrejas. No capítulo 2, nós lemos as 4 primeiras igrejas, né? Foram Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. No capítulo 3, nós vamos ver as 3 últimas igrejas. E essas 3 últimas igrejas, elas têm um detalhe. Elas vão trazer para nós aí, tá, implicitamente, o significado do contraste que existe entre, diga, chamados e escolhidos. Que Jesus disse em Mateus 22:14, que muitos são chamados, mas poucos os... Tudo isso que eu acabei de falar aqui agora, por que acontece? Acontece porque os muitos chamados são aqueles que não corrigem seus defeitos, porque eles não se importam com eles, eles se conformam a eles. Os poucos escolhidos são os que não se conformam com os seus defeitos e se esforçam e lutam para corrigi-los. É por isso que só os poucos escolhidos estarão no céu. Os muitos chamados vão para o inferno como qualquer ímpio. É verdade? É verdade ou eu estou mentindo? Eu estou exagerando? É a palavra de Deus que ensina isso? Glória a Deus. Muito bem. Então vamos aproveitar agora e ler. Vamos ler todo o capítulo 3 de Apocalipse. Enquanto lemos, o Espírito de Deus estará escrevendo essas palavras em nosso coração, em nossa mente. Preparados? Todos juntos. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas.
Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
Entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Eu comentei também no sábado à noite a diferença entre igreja e igrejas. Igreja no singular e igrejas no plural. Igreja no singular, por exemplo, em Mateus capítulo 16, versículo 18, quando Jesus diz sobre esta pedra, que é Ele mesmo, a palavra de Deus, Ele diz: eu edificarei a minha, não as minhas, mas a minha igreja, no singular. A igreja no singular é a igreja eleita. A igreja eleita que, nessas 7 igrejas, é representada pela igreja de Filadélfia, a penúltima que nós lemos aqui. Para esta igreja de Filadélfia, Jesus não tinha nenhuma repreensão. E Jesus ainda disse para essa igreja, o que está no versículo 10, que está aqui na parede: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Leiam. Filadélfia representa a igreja eleita, a comunidade dos eleitos, a comunidade dos que Jesus assim chamou, poucos escolhidos. Quando ele disse em Mateus 24, 14, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Estes poucos escolhidos representam a igreja eleita, representada também aqui nas 7 igrejas pela igreja de Filadélfia. Para essa igreja, Jesus deu uma mensagem assim que nós lemos aqui no versículo 8. Veja o versículo 8 aí na sua Bíblia, quando Jesus diz para Filadélfia: conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Essa porta é Jesus. João 10, 9, Jesus disse: eu sou a porta. Aleluia. Significa que essa igreja tem Jesus e ninguém vai tirar Jesus dessa igreja. E diz aqui, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Leia de novo o versículo 8. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, e tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O que Jesus quer dizer quando diz que essa igreja tem pouca força? Tens pouca força. Se ela é a igreja eleita, por que tem pouca força? Ela tem pouca força numérica. Ela não é uma igreja numerosa. Não é uma multidão. Não são muitos. São poucos. Os muitos são chamados. Os numerosos são chamados. Os chamados são numerosos. Os escolhidos são poucos. Ou Jesus mentiu? É verdade? Os escolhidos são poucos. E por serem poucos,
são minoria no cristianismo. São minoria, agora no plural, são minoria nas igrejas. Igrejas no plural. Igrejas no plural são igrejas locais e ou denominacionais. Igrejas locais ou denominacionais. Igrejas locais, igrejas no plural, como diz aqui 7 vezes nesses 2 capítulos, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Igrejas no plural não são comunidades de salvos. São comunidades que contêm alguns salvos. A maioria são de muitos chamados. A minoria de poucos escolhidos. Muita gente pergunta, como eu vou saber se eu sou dos muitos chamados ou se eu sou dos poucos escolhidos? Amados, tem muitos sinais que demonstram isso. Muitos sinais. Muitos sinais. Primeiro, o que Jesus disse em Mateus capítulo 7. Pelos seus frutos os conhecereis. Não se colhe figos dos abrolhos. E nem espinhos das figueiras. A árvore boa, ela não pode dar um fruto mau. E a árvore má também não pode dar um fruto bom. É pelos frutos. E vamos colocar esses frutos no singular para dizer, Gálatas 5, 22, 23, o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, porque esse é o fruto que o Espírito de Deus produz nos eleitos, produz nos poucos escolhidos. Pode notar que os chamados não têm esse fruto. Eles não têm amor, nem com Deus, nem com as pessoas. Eles não têm alegria. A gente está aqui louvando a Deus, Ele está aí fechado. Não tem alegria de vir congregar, não tem alegria de orar. Por isso não tem paz, não tem paciência, não tem longanimidade. Não tem bondade, não tem benignidade. Isso não é manifesto na vida deles. Não tem fidelidade a Deus, a sua palavra, e não tem mansidão, te recebe nos cascos, e não tem domínio próprio, porque não se controla diante do pecado e das concupiscências da carne. Pelo fruto, os eleitos são conhecidos. Eles são poucos. Os muitos chamados não produzem o fruto, porque quando o fruto começa a querer brotar na vida deles, logo a lagarta, o coró, a lagarta do pecado, come o brotinho do fruto que ia nascer e nunca progride, essa pessoa nunca progride na vida espiritual. Outro sinal, os muitos chamados não suportam isso aqui. Os muitos chamados não suportam Bíblia, eles não são como o homem do Salmo número 1, que tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Os muitos chamados não têm esse prazer. Pelo contrário, eles têm desprazer, e eles me criticam aqui. Eu escuto as vozes de quem me critica por aqui. É porque eu escuto por aí, todo mundo falando, e o Espírito de Deus também me mostra. Quem está falando, mas o pastor manda ler Bíblia demais, não precisa estar tanto de Bíblia, nada. Para ser crente. Eu sei. Os muitos chamados, é exatamente assim que eles fazem. E eu escuto tudo. Eu sei de tudo. Está na cara. Está no comportamento. Está na atitude.
É fácil. O homem espiritual, está lá em 1 Coríntios capítulo 2, julga todas as coisas. Por isso a gente enxerga as coisas, porque a gente tem visão espiritual correta, completamente correta das coisas. Os muitos chamados não gostam de Bíblia. Por não gostar de Bíblia, eles, então, são ignorantes, porque não têm conhecimento. Eles não têm vida espiritual, vida de oração. É uma vida de oração fracassada. Por isso que quando está aqui na hora de orar, não consegue orar, está pesado, não consegue orar. Porque é carnal, não é espiritual. Os muitos chamados são carnais. São os que Jesus chamou aqui na última igreja de Laodiceia de mornos. Eles não são nem quente, nem frios, são mornos. Tu não és nem quente, nem frio, tu és morno. Isso é a igreja de Laodiceia. Por isso a igreja de Laodiceia representa os muitos chamados. A última igreja representa os últimos chamados, enquanto a penúltima igreja representa os poucos escolhidos. Filadélfia representa os poucos escolhidos. Os muitos chamados não gostam de congregar. É um trabalho, não é um prazer para eles vir congregar. É um trabalho para eles vir congregar. É dificuldade para eles vir congregar. Eles não gostam de congregar. Eles não dizem assim como está escrito na palavra: alegrei-me quando me disseram. Vamos à casa do Senhor. Eles não dizem isso não. Eles dizem assim: mas de novo tem que ir lá para a congregação? Já vai ter de reunião outra vez? Não, vou faltar hoje, não quero ir não. Eu tenho coisa mais prazerosa para fazer por aí. Esses são os muitos chamados, são desse jeito. Os poucos escolhidos se alegram. Os poucos escolhidos pegam para a sua vida o Salmo 133 e dizem: ó, como é bom e agradável para irmãos unidos viverem juntos. É como óleo suave colocado sobre a cabeça e que desce pela barba de Arão e chega até a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon sobre as colinas de Sião, pois ali derrama o Senhor a bênção e a vida para sempre. Por isso eu não vou nem me atrasar, eu quero chegar antes de começar, para quando começar eu receber tudo, eu cantar o que tem que cantar, eu ler os salmos, salmodiar junto com os irmãos, ouvir uma boa palavra e sair dali edificado e alimentado e fortalecido pelo meu Deus para vencer todas as batalhas. É isso a atitude dos eleitos. Então não me vem ninguém com a pergunta assim: pastor, como é que eu vou saber se eu sou dos muitos chamados ou se eu sou dos poucos escolhidos? Acho que só de fazer a pergunta você já está respondendo. Há muitos sinais, muitos sinais. Os poucos escolhidos, por serem poucos, têm pouca força, tem pouca força. A maioria dos crentes são muito chamados. E essa é a razão pelas quais as igrejas ficam cheias de problemas, ficam cheias de defeitos, ficam cheias de divisões, de facções. Eu gosto de fulano, mas não gosto de Beltrano. Se Beltrano senta num lugar, eu vou sentar no outro lugar. Eu não sou muito da roda dele, não converso com aquele. Isso tudo é carnalidade. Paulo disse aos Coríntios, 1 Coríntios 3, se há divisões entre vós, não é porque sois de fato carnais? Irmãos, eu queria poder escrever a vós como espirituais, mas não pude. Tive que escrever a vós como carnais, criancinhas em Cristo. Leite vos dei a beber e não alimento sólido, porque não podíeis suportá-lo, e ainda agora não podeis, porque ainda sois carnais. Eu ando por aí pregando em igrejas e ensinando a palavra em muitos lugares. Eu vejo que não suportam. Eu não sou de pregar leite, eu sou de pregar alimento sólido. E eu vejo que as pessoas não suportam
suportam alimento sólido, porque são carnais. Não têm maturidade espiritual, não têm crescimento espiritual. Elas querem permanecer na imaturidade, na infantilidade espiritual. Tem crente aí já com 100 anos de crente e é infantil. E é imaturo, e não cresceu em nada, não cresceu em Cristo. Nós nascemos de novo em Cristo para crescer em Cristo. Nós recebemos uma vida espiritual, uma vida nova em Cristo, para desenvolver essa vida espiritual, para crescer, como Pedro falou na sua última epístola, segunda epístola, no último versículo: crescei. Eu quero terminar, eu, apóstolo Pedro, quero terminar a minha participação nas Escrituras, dizendo para vocês, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os crentes não crescem, eles querem só crescer em número, porque igrejas grandes em número, elas não têm pouca força. Igrejas grandes em número têm força, e às vezes até força política. Tem igreja por aí que faz até deputados nas eleições, porque tem força numérica, tem força política, tem força financeira, tem força monetária, tá? Tem dinheiro correndo nessas igrejas aí, tá? Dinheiro demais, você não imagina o dinheiro que tem aí. Se passar um lava-jato nas igrejas, você vai ver o negócio como é que é. E sabe quem traz toda essa dinheirama? Poucos escolhidos? Muitos chamados, dá muito dinheiro. Tá? Por isso essas igrejas, ao contrário de Filadélfia, elas não têm pouca força, elas têm muita força. Elas conseguem aí, tá, ser igrejas poderosas, abrir em tudo quanto é lugar. Tem dinheiro, comprar lotes, construir igrejas, porque tem muita grana. A igreja eleita não tem, não. Tens pouca força. Tá? Tens pouca força. Os muito chamados, eles querem ser agradados. Eles querem ser agradados. Eles ficam numa igreja se tiver ali o que eles gostam. Se eu tiver ali alguma coisa que os agrade. Se tiver algo ali que os agrade. Eu já tive que responder para um monte de gente por aí: pastor, o que tem lá na sua igreja? Eu falei: bom, em primeiro lugar, a igreja não é minha. Eu não tenho igreja, eu sou igreja. A igreja é de Jesus. Em segundo lugar, o que tem na igreja é a palavra de Jesus. Mas só isso? Só isso. Você quer mais alguma coisa? Quer mais alguma coisa? Vai procurar o caminhãozinho de mudança que você caiu. Vai procurar a sua turma e vai junto com ela para o inferno, porque para o céu só vamos através da palavra. Só vamos para o céu pela palavra de Deus, que é o próprio Jesus, e que disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém, não há exceções, ninguém vem ao Pai, senão por mim. E quando orou, disse: a vida eterna é essa. João 17:3. E a vida eterna é essa, Pai, que te conheçam, a ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Mas você não tem lá nada especial. Tem uma coisa muito especial. Jesus é a coisa mais especial que existe. Mas não tem uma programação especial. Toda a programação nossa é especial, porque Jesus reina em todas as programações, porque Ele é o Verbo de Deus. Ele é a palavra de Deus. Só que os muito chamados não gostam de palavra de Deus. Eles querem shows. Eles querem programações, eles querem oportunidades para fazer o seu show, eles querem um lugar ao sol para aparecer, para ser louvado, para ser reconhecido. Isso não é de Deus.
Quem é de Deus não procura reconhecimento. Quem é de Deus se humilha debaixo das mãos poderosas de Deus e serve a Deus. E é por isso que Satanás os odeia. Então, quando você vê multidão de crente, pode saber que a maioria aí é muito chamado e só está aí porque está sendo agradado. E se está sendo agradado, quem os está agradando não são servos de Deus. Gálatas 1:10, Paulo disse isso: se eu agradar a homens, não sou servo de Cristo. Servos de Cristo agradam a Cristo. E agradar a Cristo é pregar a sua palavra. Doa a quem doer. A palavra de Deus é espada de dois gumes. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Só a palavra de Deus tem poder de purificar, e poder de santificar, e poder de libertar. Poder de purificar, João 15:3. Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Poder de santificar, João 17:17. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Poder de libertar, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que você quer mais? O que Jesus falou que tinha que ter mais na igreja? Além disso. Jesus fundou a igreja sobre a palavra, e o mandamento que ele deixou para a igreja é: fazei discípulos, ensinando-os a guardar toda essa palavra que eu vos tenho ordenado. Essa é a missão da igreja. Os muitos chamados não gostam de palavra. E por isso não vão para o céu, eles são religiosos. Não tem salvação para religiosos. Jesus disse para um religioso, João capítulo 3, o Nicodemos, que era um religioso. Outro dia alguém perguntou para mim: pastor, o que você acha do Nicodemos? Eu falei: eu acho que ele tem que nascer de novo. Porque Jesus disse assim para Nicodemos: se você não nascer de novo, não poderá ver o reino dos céus. Religioso. Nicodemos era um religioso. Não era um traficante, não era um assassino, não era um prostituto. Não era um idólatra. Era um homem conhecedor de Bíblia, do Antigo Testamento, era mestre em Israel. Mas era religioso. Só religioso. Os muitos chamados são religiosos, e a palavra de Jesus para Nicodemos é para eles: quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Não pode entrar no reino de Deus. Porque o que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. O vento sopra onde quer, ouves o ruído, não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Quem nasceu do Espírito é guiado pelo Espírito. Não é guiado por conveniências, não é guiado por programações. Quem nasceu do Espírito é guiado pelo Espírito. João 16:13, o Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade. Esse é o ministério do Espírito Santo, nos guiar a toda a verdade. É isso que acontece com a igreja de Filadélfia. Essas três igrejas, eu quero que você note nessas três igrejas, Sardes, no 3º capítulo de Apocalipse que nós lemos, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu quero que você note a ênfase que Jesus dá na minoria. A ênfase, a importância que Jesus dá na minoria. A igreja de Sardes, que tem uma representação, como eu falei aqui no sábado, com a igreja evangélica, com a igreja protestante, a igreja oriunda da reforma protestante, que fez 500 anos agora no ano passado,
Tá? A reforma protestante foi um trabalho excelente, no entanto, ele está incompleto, não se completou e está ainda longe de se completar, e longe de se completar está estagnada. A reforma foi estagnada, e além de se estagnar, agora está acontecendo um retrocesso a coisas que a reforma protestante era contra. Muitas igrejas protestantes hoje são a favor, estão retrocedendo as coisas que a reforma protestante era contra essas coisas. As igrejas protestantes estão voltando, retrocedendo, porque não continuaram na reforma. Por isso, a igreja de Sardes diz assim, ó, versículo 1 aí, ó, conheço as tuas obras, tem nomes de que vives e estás morto. Ou seja, tem nome de igreja viva. Igreja viva. Eu já vi gente por aí falando, eu quero ficar numa igreja viva, uma igreja avivada. Tem muita igreja aí, crente também, com nome de vivo, mas na verdade está morto. Só o nome que é de vivo, só o nome que é de avivado, mas na verdade, na realidade, na vida mesmo, cristã, não tem vida, está morto. Aí diz assim, ó, ser vigilante consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Leia aí, não tenho achado. Isso aqui é o que Jesus está falando para as igrejas protestantes depois da reforma protestante. O que Jesus está falando para todo o protestantismo no mundo inteiro: não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Porque não continuaram com a reforma, não foram até o fim nessa reforma, pararam com a reforma, estagnaram e estão agora retrocedendo. Aí olha o 3, lembra-te do que tens recebido e ouvido. Leia até aí. O que nós recebemos e ouvimos? Ouvimos isso aqui, ó. Ouvimos isso. Sola Escritura, sola fide, sola gratia, solus Christus, soli Deo gloria. Esse é o resumo da reforma protestante por Martinho Lutero. Somente a Escritura, somente a fé que vem por essa palavra, somente a graça de Cristo proclamada nessa palavra, somente Cristo, nosso Salvador, e só a Deus a glória. Esses são os parâmetros fundamentais da reforma protestante. E Jesus está falando, lembra-te disso que recebeste, que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Agora olha aqui a minoria. Olha os poucos escolhidos dentro de Sardes. Olha o que Jesus vai falar agora para os poucos escolhidos que estão aí, dentro dessa igreja bagunçada, que não é íntegra, que parou com a reforma, que não tem guardado o que recebeu, que não tem guardado a palavra. Olha o versículo 4, Jesus dizendo, tens, contudo, em Sardes, muitas pessoas? Umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Sabe o que Jesus está dizendo? Que o resultado atual de toda a reforma protestante é que as igrejas protestantes têm espalhadas no meio delas poucas pessoas dignas.
poucas pessoas que não se deixam contaminar. Contaminar por falsas doutrinas, contaminar por crendices mentirosas, porque elas permanecem na palavra de Deus. São os poucos escolhidos aqui, e os únicos que serão salvos do meio do protestantismo. O resto, com o protestantismo e tudo, com o nome no rol de membro de qualquer denominação protestante, que seja famosa, antiga ou nova, o que seja, para o inferno do mesmo jeito. Porque o céu é dos poucos escolhidos, poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Aleluia. E o versículo 5 diz que Jesus não apagará o nome delas do livro da vida. Elas são assim porque o nome delas está escrito no livro da vida. Viu a minoria em Sardes? Viu os poucos escolhidos em Sardes? Já Filadélfia, a penúltima igreja, ela é só de escolhidos. E por isso, ele disse, como nós lemos aí no versículo 8, tens pouca força. Olha de novo o versículo 8. Tens pouca força, porque aí os poucos escolhidos não têm força numérica, não têm força monetária, tá? Não tem força financeira, não tem força política. Eles não emergem na sociedade, não tem jeito, porque são poucos. Para emergir na sociedade tem que ser muitos. Poucos ficam isolados. São poucos. Entretanto, olha aqui, final do versículo 8, que lindo. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Leia esse final aí. Aí ele volta lá no 10 a falar que guardou a palavra de novo. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Essa é a perseverança da igreja eleita. Jesus disse assim: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Só os eleitos perseveram. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação. A hora da provação será o assunto do desenvolvimento do Apocalipse, a grande tribulação, os 7 anos de grande tribulação. Os eleitos, os poucos escolhidos que estiverem na terra por ocasião do início da grande tribulação, eles serão arrebatados da terra, porque o Senhor vai cumprir essa palavra, guardá-los da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro. Olha a grande tribulação, para quê? Para experimentar os que habitam sobre a terra. Portanto, Apocalipse 3:10 é a prova bíblica de que a igreja eleita não vai entrar na grande tribulação, mas ser arrebatada, porque será guardada da grande tribulação. No entanto, lembre-se do que eu falar aqui. Dentro da grande tribulação, ainda existirão eleitos, porque muita gente vai se converter nos 7 anos da grande tribulação, conforme nós vamos ler daqui a alguns dias, em Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7 é a profecia do grande avivamento que vai acontecer nos 7 anos da grande tribulação. Glória a Deus.
Mas Filadélfia, a igreja eleita, que viveu antes da grande tribulação, ela será guardada da grande tribulação. Por quê? Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Agora veja a última igreja que é Laodiceia, a igreja de Laodiceia. Nós estamos vendo as minorias. A minoria de Sardes, tens aí poucas pessoas. Filadélfia representa a minoria dos salvos, os poucos escolhidos, ela inteira. E agora olha Laodiceia. Laodiceia é uma igreja rica, é uma igreja monetariamente, numericamente rica, poderosa, igreja rica, igreja poderosa. Olha o que essa igreja diz no versículo 17, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Que maravilha, essa igreja aí é riquíssima, tem de tudo, tá? Cadeiras confortáveis, bancos confortáveis, a iluminação excelente, som excelente, equipes e equipes dos melhores músicos, tem até escola de música, e a igreja que dá ibope, igreja que faz sucesso, bem construída, no terreno próprio, né? Templo próprio, impecável, maravilha, são muito ricos. Que pena. A Bíblia diz que quem é rico para os homens não é rico para Deus. Já leu isso? Não? Então leia. Está de Gênesis até Apocalipse, pode ler inteirinho. Essa igreja é rica. E Jesus diz para essa igreja assim, Jesus diz para essa igreja, nesse versículo 17, e nem sabes que tu és infeliz. Infeliz está em português aqui, tá? Infeliz está em português. Isso aqui foi escrito em grego. Em grego está escrito, nem sabes que és desgraçado. Que diferença, hein? O texto original diz, nem sabes que és desgraçado, sim, miserável, pobre, cego e nu. A situação espiritual dessa igreja é boa? Por que não é boa? Porque eles são o quê? Versículos 15 e 16. Vamos ler juntos? Para vocês acordarem aí? Leiam juntos comigo. 15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Vomitar da boca significa lançar fora do corpo, porque as pessoas não vão ficar fazendo parte do corpo de Cristo. E lançar fora significa lançar para a condenação. Não eres nem quente, nem frio, és morno. Morno, medíocre, em cima do muro, nem lá nem cá. Amantes do mundo, amantes das coisas do mundo. Quem ama o mundo e as coisas do mundo, o amor do Pai não está neles. Quem é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Já não vos chamo servos, eu vos chamo amigos. Mas vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando.
É bem claro, amados. Não dá para ficar em cima do muro. Ou é quente ou é frio. Ou é de Jesus de verdade ou não é coisa alguma. Essa igreja chamada Laodiceia representa a igreja dos últimos tempos, a igreja apóstata, a igreja mundana, que se torna poderosa no mundo, que dobra os joelhos diante de Baal, que dobra os joelhos diante de Satanás para enriquecer e cultuar o dinheiro, onde Jesus disse: ninguém pode ter dois senhores, não podeis servir a Deus e a Mamon, o dinheiro ou o Deus das riquezas. A palavra de Deus não é muito boa para ricos, não. Porque Jesus disse: é muito difícil entrar um só rico no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo orifício de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os pregadores do século 20 para cá tentaram por tudo aumentar o buraco dessa agulha e diminuir o tamanho desse camelo. Mas Jesus era meso-oriental. E no Oriente Médio, o camelo do que se fala é o camelo mesmo. E a agulha que se fala é do tecelão mesmo que faz tapetes. É agulha mesmo. Não é outra coisa. E Deus falou através de Tiago: ai de vós ricos, porque as vossas riquezas estão carcomidas, estão apodrecidas, estão comprometidas com o império das trevas. E por isso Jesus disse: não acumuleis tesouros na terra, onde a traça e a barata corroem, onde os ladrões furam e roubam. Ajunteis tesouros no céu, onde nem a traça, nem a barata corroem, onde os ladrões não furam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Como Jesus é tremendo, não é, irmãos? Agora olha a minoria de Laodiceia. Jesus diz aqui, no versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus não destruiu essa igreja de Laodiceia logo ainda, porque ele continua batendo através da pregação do evangelho, como essa pregação de hoje aqui. Ele continua batendo na esperança de encontrar um ou outro aí dentro dessa igreja de Laodiceia, que escute a sua palavra, escute a sua voz. Nessa igreja Jesus não entra mais, não, essa igreja está perdida. Mas ele vai entrar na casa dessa pessoa, quer dizer, na vida dessa pessoa, para salvá-la. É a minoria que ele tira de Laodiceia. A minoria de Sardes, a minoria de Laodiceia. Os poucos escolhidos, representados pela igreja de Filadélfia, que guarda e persevera na sua palavra. Apocalipse é forte, né? Apocalipse é forte, né? É por isso que eu amo. É a palavra de Deus para a salvação dos seus eleitos. Vamos dar a Ele a honra e a glória. Fique de pé comigo e ore ao Senhor. Obrigado por essa noite abençoada, Senhor, que nos deste, para juntos refletirmos
nessa palavra preciosa do Senhor, nessa palavra, Senhor, de Apocalipse capítulo 3, que nós verdadeiramente possamos permanecer fiéis a Ti, Senhor, fiéis à Tua palavra, permanecer, Senhor, perseverar na Tua palavra, que sejamos verdadeiramente a Tua igreja, a Tua Filadélfia, a igreja do Senhor, a igreja eleita, a igreja, Senhor, que tem formado de pessoas que têm o seu prazer na Tua palavra e movidos por esse prazer, nela meditam de dia e de noite. Elas são como a árvore plantada junto à corrente de águas, que dá fruto na época própria, cuja folhagem nunca murcha, e tudo quanto faz prosperará, porque vai crescer na Tua graça e no Teu conhecimento. É por esses que o Senhor ora à direita do Pai. Sabemos, Jesus, que é por esses que o Senhor roga. Tu não rogas pelo mundo, tu rogas por aqueles que do mundo o Pai te deu, para crescerem na Tua presença espiritualmente, para serem homens espirituais, mulheres espirituais, jovens espirituais, idosos espirituais, crianças espirituais, porque a Tua palavra cai como uma terra, cai como semente numa terra boa, na vida, no coração, na alma dos Teus poucos escolhidos. E é desses poucos que queremos ser, Senhor. Queremos ser esses, queremos ser um dos tais, dos poucos do Senhor, que de cada geração o Senhor colhe dessa terra para estar para sempre contigo na glória. Abençoa todos quantos vieram essa noite para ouvir essa palavra, e abençoa todos quantos vão ouvir essa palavra aí pela internet. Senhor, toca os corações de todos, ó Deus, e traz aqueles que vão ouvir a continuidade dessa palavra no sábado 7h30, em nome do Senhor Jesus.